Lógico que tem prejuízo, é sobre isso que a gente vai falar agora, porque voltamos com o nosso Mais Saudável. E durante o intervalo a gente fica conversando aqui, né? E eu tava falando para eles aqui, para os especialistas, que graças a Deus eu consegui me acalmar, sabe, gente? A perceber as coisas como eu já contei para vocês no bloco anterior. Porque eu sabia o que estava acontecendo muitas vezes através do olhar do outro. E isso é muito ruim. Então essa questão de colecionar multitarefas, que é o que eu tava falando para vocês, fala no telefone, lê, responde, já fala pro outro que vai ali, já pega o café. Gente, isso não é saudável, né? Não é. De fato, não é. O grande desafio é que o mundo hoje cobra das pessoas que elas tenham várias habilidades a oferecer para a sociedade. Eu, como especialista em negócios e carreira, sou questionado com frequência pelos profissionais de como se preparar para ter uma produtividade maior em mais de uma área de atuação. O maior segredo que tem por trás disso é concentre-se em uma tarefa por vez, porque assim você vai fazer aquela tarefa uma única vez e muito bem feito. Boa. Organizar, assim como a Elô falou no início aqui na introdução, numa agenda estruturada, cada tarefa no seu tempo. E não são apenas as tarefas, Cissa, tem algo relevante que as pessoas ignoram quando pensam no uso do tempo, que é o descanso. Em qual momento você descansa sua mente? Em qual momento você esvazia todo o tumulto de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, acalma e vai para a próxima tarefa? Quando você executa várias ao mesmo tempo, você não alcança o melhor resultado nessas tarefas, consequentemente você olha para trás e percebe que nada saiu como você esperava. E de repente falta algo, aí dá a sensação ruim, dá mal-estar, como a doutora falou agora há pouco também, a pessoa se sente mal. Então, muita coisa ao mesmo tempo faz mal. Eu tenho certeza que hoje muitas doenças dos tempos modernos, como estresse, angústia, ansiedade, depressão, vêm através dessa falta de tempo, dessa sensação irreal da falta de tempo. Porque o tempo, gente, é exatamente igual, por exemplo, ao tempo do meu pai e da minha mãe quando eram adolescentes. E eles contam que eles faziam tudo com a maior tranquilidade, tudo dava tempo. E o porquê hoje, essa sociedade moderna, né, essa mulher contemporânea que trabalha, que é mãe, que é multitarefas, a gente não consegue mais dar tempo. Então, isso traz a depressão, a angústia, a ansiedade. Concorda, doutora? Sim, muito. Na verdade, é assim, eu me frustro a partir do momento que eu ponho uma lista da qual eu não vou conseguir cumprir. Começa daí. E isso é bem comum também, né? Porque eu faço uma estimativa de algo que ao tempo inteiro eu mando para mim mesma a mensagem de frustração. Frustrou-se porque não fez, frustrou-se porque não é capaz. Aí, a partir do momento que eu entro nessa história de que eu não sou capaz, eu já entro em ansiedade e alerta constante, porque algo novo eu vou criar para fazer. Exato. E assim, é vital. Muitos dos pacientes que nós recebemos na clínica hoje com queixas de ansiedade, síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico é uma das manifestações de ansiedade, mas até mesmo do toque, né? A gente vê a pessoa, assim, altamente reforçada pela má administração das suas expectativas, das suas atividades e do tempo que tem. Então, ela ao mesmo tempo cria coisas que ela mesma vai se frustrar e vai gerar doença, e gera doença. Quando você fala do TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, a gente imediatamente remete também à questão da compulsão alimentar, né? Que isso também tem muita relação com essa angústia, com essa perda de tempo. Será que estou certo? Será que estou errado? Será que eu... Concorda? Muito, muitíssimo. A pessoa, ela acaba também não fazendo um bom programa, né, para suprir as necessidades alimentares. E aí tudo vem em decorrência. Ela não se alimenta adequadamente porque deixa de se alimentar, né? Deixa de ingerir nutrientes por excesso ou por falta de alimentos. Então, já tive vários casos que a pessoa não percebia que tinha comido. Ela estava obesa mórbida, e ela não percebia que tinha comido. Gente! Assim como anoréxicos, que também não lembravam que tinham comido e também não comiam.
Porque fala, bom, eu já comi, então eu não vou comer, Perfeito. né? E aí, enfim, aí vem, né, o pessoal da nutrição vem nos ajudar e dizer mais ainda sobre as técnicas específicas para suprir em termos de nutrientes. Mas a parte do comportamento, da mudança de comportamento, é um aprendizado contínuo, né? Perfeito. A gente tem aqui uma tela, pode colocar também, de dicas para controlar o seu tempo. E aí vamos conversando em cima disso aqui que a gente separou, tá bom? Primeira dica, gente, escreva como deseja programar o seu dia, que é o que você faz, né, Elô? Exatamente. Tem muita relação isso, você ter uma agenda certinha, organizada, saber o que você vai ter que fazer naquele dia, quais são os seus compromissos, isso ajuda bastante. O ideal, eu diria, é que a gente pensasse um pouquinho mais aberto. Eu diria que seria legal que a gente pensasse na semana, porque se a gente pensa um pouco mais aberto, a gente se dá a oportunidade de encontrar dentro da semana os dias e os períodos em que as tarefas vão se encaixar melhor, né? E aí, quando você tem uma semana programada, você sabe o que você precisa fazer naquele dia e consegue executar com mais facilidade. E aí, gente, faz com que você se dá melhor. Por exemplo, a gente tem hoje o celular, né? Aí a pessoa fala, coloca a tua agenda toda no celular. Eu gosto da agenda do papel. Engraçado? Então eu tenho a minha agenda do papel, aí eu vou lá, coloco todos os meus compromissos da semana, vou falar que está me ajudando bastante, tá? Defina bem as suas prioridades. Isso também é muito importante, porque eu percebo que tem gente que perde tempo com coisas tolas, né? Cissa, aí tem um estudo, inclusive, um dos maiores especialistas de produtividade aqui no Brasil, ele criou um conceito onde você classifica as tarefas em 3 grandes esferas, né? Uma esfera é a esfera da importância, outra esfera circunstância e outra esfera da urgência. Então, quando você reconhece cada tarefa do seu dia, se ela é circunstancial, aquilo que não traz resultado, que não agrega valor, se é importante, que traz resultado e agrega valor, ou se é urgente, algo que você não tem mais tempo e é obrigado a fazer. Quando você consegue classificar as tarefas, o resultado é muito positivo, pois aí você dedica o tempo para a tarefa de acordo com a importância dela. E a sua sensação de bem-estar pelo resultado alcançado aumenta. Então, determinar qual é a prioridade de cada tarefa traz para você maior consciência daquilo que efetivamente você deve ou não fazer naquele dia ou na semana, como a Elô falou agora há pouco. Muito bom. Prioridades, tá, gente? Aqui, ó, uma outra dica é exatamente o que a Elô já falou pra gente. Não planeje apenas o dia, mas sim a semana ou até o mês. Defina uma hora de término, como esse aqui. Me ajuda nessa questão. O término... Tu tem que parar, é isso? A gente não pode levar trabalho pra casa, é isso? O que acontece? Aí a doutora pode até me ajudar bem aqui. A psicologia fala muito, a conexão que você tem com o trabalho ou com a família e quando você não está naquele ambiente que deveria estar conectado com aquilo. Exemplo, estou no trabalho pensando na minha esposa ou no filho. Isso naturalmente vai fazer a minha produtividade no trabalho diminuir. Ao passo que se eu estou em casa pensando no trabalho, não vou curtir meu filho, eu não vou dar o carinho para a esposa, não vou dar atenção real, viver o momento presente. Então é muito importante você ter o horário definido do quê? Esse horário é do trabalho, esse horário é da família, esse horário é meu. Exatamente. O descanso, eu falei agora há pouco, crucial. Para tudo funcionar, você tem que descansar e ter energia para executar as tarefas dentro do tempo determinado. Eu vou plagiar aqui até uma fala do Dr. Vinícius Moraes, que é o nosso consultor do Mais Saudável, clínico geral. Ele esteve aqui num programa com a gente e ele falou, é tão fácil dividir, nós temos 24 horas, divide em 3. Então, 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer e 8 horas para o descanso. Agora, como fazer tudo isso, a gente está aprendendo com vocês aqui, tá? Aí, gente, ó, outra dica aqui para você controlar o seu tempo é não exagere na quantidade de tarefas. Isso é muito importante. Aquela pessoa que quer fazer tudo de uma vez só, que a gente acabou de falar que não é legal, não é sadio, tá? Dê uma recompensa a si mesmo. Essa recompensa pode ser essa questão do lazer, o descanso, o ócio. O ócio é muito bem-vindo, não? Sem ócio, as coisas ficam difíceis, porque a produtividade fica afetada, a saúde como um todo fica afetada e a gente acaba tendo muito gasto de energia subdimensionado. E aí vem cada vez mais ansiedade, vem cada vez mais estresse e o tempo inteiro a pessoa fica vigilante, tentando buscar aquilo que às vezes ela nem tem, né? Então, o ócio
produz criatividade. Sem ela, sem esse ócio, sem esse descanso, né? Até para a gente olhar e fazer uma boa avaliação da prioridade, uma boa avaliação da necessidade, porque é algo que às vezes a gente fala, eu tenho que fazer, eu tenho ou eu quero, ou eu gostaria, ou alguém pediu para eu fazer. Essa é uma chave muito boa para a gente avaliar o quão prioritário é aquilo, né? É algo que eu preciso, eu quero, né? Eu tenho mesmo? Quem me pediu? Eu estou pedindo para mim mesmo ou foi uma demanda externa a mim? Né? Foi uma demanda do trabalho, uma demanda dos filhos? Né? Independe. O importante é só que a gente possa fazer essa classificação até mesmo para poder executar. E para isso, a gente tem que fazer o descanso, a gente tem que se permitir descansar, reavaliar, mudar o assunto, o término, como o René falou, né? Ele é importante também para que a gente possa mudar. Às vezes alguma coisa a gente perde tanto tempo tentando realizar, né? E a gente se esgota. E a gente precisa ter um intervalo para depois voltar nesse mesmo foco. Quando a gente volta, pode ver, muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu parei um pouco, quando eu voltei a solução apareceu. Né? Não é à toa. Sabe o que eu percebo? Que as pessoas, e eu me enquadro, viu, gente? Porque tudo que eu falo aqui, você sabe que eu jogo a real com vocês, então não tem frescura. Eu me enquadro nessa também. Eu percebo que as pessoas, elas não querem mais ficar só. Então, a sensação do ócio, muitas vezes, traz até um desconforto, porque traz uma sensação de vazio, e esse vazio incomoda muitas vezes, porque algo que me chama muita atenção é quando você, de repente, está aqui, ó, no seu prédio, ou no consultório médico, ou no seu trabalho, você vai chamar o elevador. Ninguém mais espera o elevador aqui, assim, ó, pensando na vida. A pessoa já está esperando aqui, ó. Respondendo um e-mail, um WhatsApp, vendo o Instagram. Gente, isso é um pouco aflitivo. Então, eu quero perguntar exatamente essa questão. Os tempos modernos, né? A internet, a tecnologia, ela faz com que... Ela é uma fuga pra gente, muitas vezes. Ela é uma muleta, sabe? Para que a sensação de vazio não chegue e o vazio me incomoda, porque quando você tem essa sensação de vazio, você começa a se autoconhecer um pouco melhor. Certo, doutora? Exato. Perfeito. Na verdade, isso explica um pouco do porquê tantas pessoas têm dificuldades com sono. Né? Quando a gente dorme, né, o sono é a nossa relação com a gente mesmo. E para a gente fazer isso, a gente tem que olhar para a gente tem que parar, a gente tem que entrar o que eu apelido às vezes com os pacientes de pseudo-ócio, né? Porque você tem que se permitir parar. Exato. Né? E olhar. E é muito difícil, porque para muitas pessoas isso é muito angustiante. Um hábito comum, né? Eu durmo com a televisão ligada. Né? Por que eu vou dormir com a televisão ligada se na verdade eu quero dormir e não assistir televisão? Né? É a dificuldade de desligar e olhar para si próprio. Isso para muitas pessoas é extremamente angustiante. E é o ponto mais difícil de eu trabalhar insônia, às vezes, com alguns pacientes, é justamente esse. De se permitir desligar e se deixar ali, né? Você com você mesmo, né? Tá aí, ó, um bom desafio para você. Faz isso, fica sozinho um pouco, sabe? Deixa o celular para lá, desliga a televisão, presta atenção em você. Escuta o seu coração, escuta a sua respiração, escuta o seu interior. É bom demais. Mas também não é de uma hora para outra, leva tempo, né? Mas se você começa, vai tudo muito bem. Eu quero mandar beijo aqui para quem está conversando com a gente através do nosso Mais Saudável Oficial, a Sandra. Ela está falando aqui, amo o seu programa, bom carnaval, beijos para Maceió. Sandra, beijo aí para vocês de Maceió, vai ter um carnavalzão pra lá de animado aí, hein? Tenho certeza. Curta muito, tá? E se cuide também, tá bom? Terezinha Amaral, aqui, ó, um beijo, Terezinha, meu amor. Ela diz o seguinte, meu Deus, hoje não faço metade do que fazia há 10 anos atrás. Após a minha aposentadoria, me dei o direito de puxar o freio e minha qualidade de vida é muito melhor. Bacana isso, né? Eu adoro quando vem algum comentário desse público, né? É o público que busca aquele futuro do descanso, trabalhei muito a vida toda e agora quero curtir o resultado do que trabalhei. É muito interessante. Qual o nome da pessoa? Você acabou não falando. Terezinha. Terezinha. Terezinha, é importante o que você falou. A dica que eu dou para pessoas que chegam nesse estágio é o quê? Encontre coisas que façam bem para você, que não esteja associada a nenhuma atividade profissional. Algo que você tem como essência, que você faz naturalmente e que as outras pessoas olham para você e gostam do que estão vendo. Isso pode preencher a agenda de forma útil e não trazer a sensação de que perdeu tempo ou que ficou no ócio mais tempo do que é o salutar.
Então, é uma prática boa, essa que ela colocou. O ajuste é para não ficar demais e depois, daqui a algum tempo, ela vai olhar para trás e falar, nossa, mas eu não fiz nada com a minha vida. E aí fica aquela pergunta, né? Tipo, será que eu estou fazendo o que deveria? Então, você pode sim ocupar a agenda, sem estar necessariamente trabalhando ou executando alguma tarefa que traga resultado financeiro ou produtivo, mas que internamente te traz uma sensação de bem-estar e de dever cumprido. Você sabe que ela falou alguma coisa aqui que a gente eu parei para pensar e a gente colocou isso, né, em algum momento atrás no programa, essa questão do tempo. Quando a gente é criança, o tempo parece que demora tanto para passar, né, gente? A gente quer ter maioridade, quer ter 18 anos e nada acontece. Depois dos 18 até ali mais ou menos uns 20 e poucos, ele também vai um pouquinho mais lento. Depois do 30 dá uma acelerada que, pelo amor de Deus, né? A questão é por que que isso acontece? Por que que a gente tem essa sensação de um tempo tão vagaroso e depois ele passa tão rápido? Na juventude, né, na infância, você está sempre olhando para o futuro. O que eu quero ser quando crescer? Quero ser um médico, quero ser um engenheiro, quero ser um policial, enfim. Então, você espera, anseia por algo que ainda não aconteceu. Ou eu quero tirar minha habilitação, né? É algo que o brasileiro tem muito, né? Eu queria muito. Eu queria fazer 18 anos de qualquer jeito, exatamente para isso. Queria dirigir. Eu falei, nossa, quando eu pegar minha carteira de habilitação, sou dona do mundo. Exato. Aí, quando chega na universidade, começa a experimentar um mundo um pouco diferente. São várias pessoas descobrindo o que é ser um profissional, o que é ter o próprio dinheiro, o que é sustentar o seu dia a dia. Quando chega nos 30, que foi a idade que você mencionou, Cissa, que acelera, que vira a chave, você já começa a olhar um pouco para o passado. Já começa a ter aquela história do, nossa, já passou todos esses anos da minha vida e eu continuo ainda na mesma. Essa é a frase que normalmente chega para mim na demanda do Renê, eu estou trabalhando há 10 anos e a minha carreira não decolou. O tempo passou muito rápido e eu não vi. Então, a associação se o tempo é rápido ou não, é muito de você estar ou no tempo futuro ou no tempo passado. Quando você vive o momento presente, quando você está focado no agora e faz o seu melhor a cada instante focado no agora, o tempo passa no tempo que ele efetivamente é. E essa é a chave. Eita. Focar no momento presente, não importa a idade que você tenha. Gente, o momento presente é o único que você tem. Né? Dalai Lama diz algo que eu adoro, que ele fala assim, o ontem já foi, você não pode contar. O amanhã você não conhece. Então, o que que você tem? O hoje. Então, aproveita esse hoje. Não desperdiça esse tempo, né? Seja no seu trabalho, com a sua família, com a sua relação de amizade, enfim. Ou até mesmo você com você. Eu tenho um hábito, e isso foi muito legal na minha vida, que antes de deitar, eu sempre fico ali uns 10 minutos na minha cama, tal, pensando no meu dia, como ele foi, fazendo um trabalho de respiração, absorvendo tudo aquilo. Como que eu me vejo? Eu tento me ver como o contador daquela história, sabe? E vai passando cada coisa boa na cabeça que eu quero te ensinar isso daqui a pouquinho. Eu vou te falar com calma como você deve fazer, tá bom? Gente, pega o telefone, liga, participa, 0800 777 0021. Eu vou para um rápido intervalo e você me espera, tá? Vou e volto voando.